Olá, alunos. Me chamo Renata, sou residente do programa Residência Pedagógica, instituída pela CAPES e aluno do Instituto Federal do Piauí, Campus Floriano. Hoje iremos estudar sobre o reino animal. O reino animal ele é um reino bastante amplo e complexo e pertence aos diversos grupos de animais, seja ele desde uma simples esponja até o mais complexo deles. Esse grupo pertence aos animais com diversos hábitos de vida, formas e tamanhos bastante variados. Quais as características gerais desse grupo? São pluricelulares, ou seja, seu organismo é formado por mais de uma célula, ou seja, são animais multicelulares que possuem muitas células. São eucariotos, ou seja, as suas células apresentam núcleo organizado e envolvido por uma membrana nuclear. O núcleo desses animais está envolvido por uma membrana. São heterótrofos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento. Ao contrário das plantas, como a gente já viu, né? As plantas, ela tem essa capacidade de produzir o seu próprio alimento. Já os animais, eles não têm essa capacidade. Eles se alimentam de outros seres, como plantas, animais e também da matéria orgânica. Por isso, eles precisam consumir outros seres para poder se alimentar. Aqui, observamos esse cladograma e podemos observar a escala evolutiva desses animais. O descendente comum temos aqui de início um porífero, que são as esponjas, os quinidários, que são as algas, os pólipos, os platelmintos, que são os vermes achatados, os nematelmintos, que são os vermes cilíndricos, os molúsculos, os anelídeos, os artrópodes e os equinodermos. E por último, temos os animais mais complexos, que são os cordados. Os cordados vocês não vão estudar agora de imediato. Esse grupo vocês vão estudar mais na frente, que ele é a parte. Esse grupo, os cordados, ele é um grupo mais complexo e ele também é dividido em outros grupos, como os peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos. De início, iremos estudar dos poríferos aos equinodermos. O primeiro grupo são dos poríferos, que o seu representante é as esponjas. Quais as características? Popularmente são chamadas de esponjas, né? Por que são chamadas de esponjas? Porque elas possuem vários poros. Em toda a sua superfície é formada por poros. Poros esses por onde entra a água e os alimentos. Elas vivem em diversos ambientes aquáticos, principalmente fixados nos substratos, em rochas. Essas esponjas, eles são animais que vivem fixos, apresentam um corpo coberto por poros, que são os orifícios. São animais filtradores, ou seja, ele se alimenta através da filtração, através dos poros que estes animais apresentam no seu corpo, eles filtram o alimento. Algumas possuem espículas, que são pontas, estruturas que auxiliam na sustentação. Essas espículas, elas vão ajudar este animal a se manter fixo em substratos e rochas. As esponjas se alimentam por filtração. Através de pequenos poros, a água penetra na esponja carregando o alimento, que são pequenos animais, algas, protozoários e restos orgânicos, e também levando o gás oxigênio. Elas possuem células especiais denominadas coanócitos, que capturam o alimento.
O batimento do flagelo dos coanócitos cria um fluxo de água que entra pelos poros e é eliminada por uma abertura maior chamada ósculo. Observamos aqui essa estrutura de uma esponja. Temos os porócitos, que são os poros, a região por onde a água irá entrar na esponja. A água vai entrar pelos poros e vai cair nessa região chamada de átrio, essa região oca. Aqui temos os flagelos, esses pequenos, os coanócitos, desculpa, essas pequenas células que possuem flagelos, que o movimento desses flagelos irá fazer com que a água retorne para fora da esponja por essa abertura chamada ósculo. Os coanócitos, que são as células especializadas que vai fazer com que esses animais capturam alimento e se alimentam através desse processo. O segundo reino desses animais, que é apresentados pelos quinidários. Os quinidários, seus representantes é a anêmona do mar. A maior parte do tempo elas são fixas, mas podem se deslocar rastejando a anêmona. Os corais, que são fixos, eles formam as estruturas rochosas nos recifes de coral. E a água viva, que é de vida livre e ela não é fixa. Quais as características desse grupo? São aquáticos, em sua maioria marinhos, possuem tentáculos ou células especializadas na defesa e na captura de alimento, que são os quinidócitos, as células urticantes. Voltando aqui, podemos observar que essa água-viva, ela possui tentáculos. Esses tentáculos são utilizados para capturar o alimento e também se defender de predadores. Esses tentáculos, eles possuem células urticantes que liberam uma toxina que queima tanto a pele de seres humanos como utilizado na defesa contra os predadores. Os primeiros animais a apresentar uma cavidade digestiva, as esponjas, como a gente já viu, elas não possuem uma cavidade digestiva, já os quinidários eles apresentam com abertura única para a boca e ânus. Esses animais eles possuem apenas uma abertura única, que é tanto boca e ânus. Eles podem apresentar duas formas corporais, que é o pólipo, que vive fixo em substrato, e a medusa, que é de vida livre. Como, por exemplo, aqui as anêmonas do mar, elas vivem fixas, e a água-viva, que ela é de vida livre. E os platelmintos? Os platelmintos são os animais achatados. Seus representantes é a planária, a tênia e o esquitossomo. Quais as características desse grupo? São vermes achatados. Muitas espécies habitam ambientes marinhos, de água doce e de terras úmidas. Podem ser de vida livre, como a planária, ou parasita, como as tênia e os esquitossomos. São os primeiros animais a ter cabeça, dividindo o corpo em regiões anterior e região posterior. Na cabeça encontram-se ocelos dos sentidos, Na cabeça encontram-se os órgãos do sentido, como os ocelos, que percebem a luminosidade e apresentam um sistema digestório incompleto. Eles não possuem ânus, apenas a boca. Voltando aqui para relembrar, temos aqui a planária. Essa planária é um animal de ambiente úmido e de vida livre. Já a tênia e o esquitossomos são animais parasitas.
ou seja, eles necessitam de um hospedeiro para poder se desenvolver. Aqui temos o esquistossoma macho, ele é menor do que o esquistossoma fêmea. Isso por quê? Por que a fêmea ela é maior? Porque ela necessita carregar milhões de ovos, por isso o seu tamanho é maior. A planária, ela possui esses, digamos que, falsos olhos. Esses não são olhos, são apenas falsos olhos que vai fazer com que elas percebam a luminosidade e fujam dessa luminosidade. São animais que não gostam de ambientes claros. E esse órgão é chamado de ocelos. Possui a cabeça e a região dorsal e a região ventral aqui embaixo. Tem a boca. A boca ela possui uma faringe e essa faringe ela é utilizada para poder capturar o alimento. Eles se alimentam de matéria orgânica em decomposição ou de outros animais. O alimento é capturado pela boca, que passa pela faringe e cai na cavidade gastrovascular, que ocupa praticamente toda a parte do corpo, que vai da cabeça até toda a sua região corporal. Os ocelos são mecanismos de defesa que têm a função de fugir da luz, se proteger do calor e evitar a desidratação. São animais já de ambiente úmido, necessitam se proteger para evitar a dessecação. A planária ela tem grande capacidade de regeneração, como podemos observar. Às vezes a planária ela estica o corpo até se dividir em duas partes, que dão origem a duas novas planárias, como podemos observar. Ela vai se esticando e acaba se dividindo, originando outras planárias. Essa é uma forma de reprodução dela. Também ela tem alta capacidade de regeneração. Às vezes, ao ser cortado em pedaços, cada um deles é capaz de se desenvolver e originar uma nova planária, como podemos observar aqui, ó. Cada pedacinho desse, se cortada, irá originar uma nova planária. Temos agora o próximo grupo, que são os nematelmintos. Os nematelmintos são os vermes cilíndricos, tendo como representante a lombriga e o ancilostoma. Quais as características desse grupo? São vermes cilíndricos, vivem em ambientes aquáticos, marinhos, de água doce e terrestre úmido. Algumas espécies são parasitas de plantas e animais, causando doenças, lombrigas e o ancilostoma. Esses animais são de grande preocupação para a saúde pública, por causa que eles causam doenças nos seres humanos, nos animais também. Em geral, eles são muito pequenos, são animais microscópicos, não são perceptíveis ao olho nu, apenas com auxílio de um microscópio que podem ser observados. São os primeiros animais que adquirem um sistema digestório completo, ou seja, ele é formado por boca, o tubo digestório e o ânus. Os molúsculos têm como os representantes o caracol, a ostra, o polvo, a lula, lesma e o mexilhão. As características desse grupo: apresentam um corpo mole, são animais de corpo mole, tem o corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Alguns animais, o pé modificou-se em tentáculos. Muitos são protegidos por uma concha que protege o corpo mole e evita a desidratação produzida pelo manto. Podem ser encontrados em ambientes
aquáticos, marinhos e de água doce, e terrestres úmidos. Como podemos observar, esses animais, como são animais de corpo mole, eles necessitam de algo que os protege tanto da desidratação quanto de predadores, que é a concha, que ela é produzida pelo manto e protege a massa visceral desses animais. São animais que têm tentáculos sensoriais, como podemos observar aqui no caracol. Ele possui esses tentáculos sensoriais que vai fazer com que ele se mantenha o sentido no ambiente. Ele possui a cabeça e a massa visceral e possui esses pés musculosos que servem para o deslocamento do animal. Como é a nutrição? Os molúsculos com duas conchas, como a ostra e o mexilhão, eles se alimentam por filtração da matéria orgânica e do plâncton da água, que são plantas minúsculas. Molúsculos que possuem uma concha, como os caramujos, o caracol, eles se alimentam raspando algas e plantas que crescem sob as rochas. Os moluscos, eles não possuem concha, como os moluscos que não possuem concha, como a lula, o polvo, eles são predadores, caçam peixe e outros animais com seus tentáculos. Ou seja, eles vão utilizar os tentáculos para poder capturar a sua presa. Como é a reprodução? A lula e o polvo, eles têm um sexo separado, ou seja, existe a lula e o polvo macho e a lula e o polvo fêmea. Já os caracóis, eles são hermafroditas. Um único animal vai ter ambos os sexos. Por exemplo, os caracóis. Este caracol, ele tem tanto o órgão reprodutor masculino quanto o feminino e assim sucessivamente. Ou seja, esses animais vão possuir os dois sexos. Durante a copulação, os caracóis encostam-se à abertura dos órgãos reprodutores e cada um introduz no outro seus espermatozoides. Ambos vão sair fecundados. Ou seja, durante o acasalamento, os dois ocorre a troca de espermatozoides e os dois vão sair fecundados. Outro grupo não menos importante são os anelídeos. Como o nome já diz, anelídeos são animais que possuem um corpo segmentados por anéis, que são esses segmentos que a gente pode observar, vários anéis no corpo deles. Tem um representante, a minhoca, a sanguessuga e o poliqueto. As características. Os anelídeos, eles têm um corpo alongado, cilíndrico e segmentado, dividido em anéis. Ou seja, o corpo deles é dividido por vários anéis, vários segmentos, como observamos na imagem anterior. Os poliquetos, eles possuem muitas cerdas pelo corpo, que são exclusivamente aquáticos. Aqui temos um poliqueto aquático que possui várias cerdas pelo corpo. A maioria de ambientes marinhos e rastejam pelo fundo do mar ou em praias sobre encostes rochosos em busca de alimento. Os poliquetos, eles têm sexo separado, ou seja, vai ter o macho e a fêmea. Temos aqui a sanguessuga, também um anelídeo. A sanguessuga, ela vive em rios, lagos e charcos, que são poças de água parada, poças de água suja, como exemplos de esgotos, açude. Essas sanguessugas, elas são encontradas. São animais hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue e possuem uma substância anticoagulante para fazer com que esse sangue não fique coagulado.
são hermafroditas, ou seja, esses anelídeos, como a sanguessuga, ela vai possuir os dois sexos, ela vai possuir tanto o órgão masculino quanto o órgão feminino. Não tem cerdas pelo corpo, não vai possuir nenhuma cerdas, nenhum tentáculo, ela não possui. Outro anelídeo, a minhoca, ela vive em rios, lagos e charcos também. Apesar de serem encontradas principalmente em ambientes terrestres e úmidos, elas são encontradas principalmente em ambientes úmidos e elas têm poucas cerdas pelo corpo. Elas possuem pequenas cerdas que não percebemos assim de cara. As minhocas, elas são saprofágicas, ou seja, elas se alimentam de restos de vegetais decompostos presentes no solo. E vive também e também se alimentam da remoção da camada de humus, que é a matéria orgânica que fica na superfície da terra, como os restos de plantas e de animais. Elas vivem em túneis e galerias que elas mesmas constroem. Esse é um benefício para as plantas, pois ele vai facilitar na erosão do solo e na absorção de água. As minhocas, elas são muito importantes em plantações. Muitos agricultores utilizam esses animais para poder facilitar na erosão do solo, para que elas possam construir essas galerias e fazer com que o solo absorva mais água e nutrientes. As minhocas, isso aqui já falei. As minhocas, elas vivem em rios, lagos, charcos e são encontradas principalmente em ambientes úmidos. Agora iremos falar sobre os artrópodes. Os artrópodes são, digamos que, constituídos principalmente pelos insetos. São os insetos, os mosquitos, o escorpião, a borboleta, o caranguejo. Quais as características dos artrópodes? Possuem pernas articuladas e estruturas anexas ao corpo chamadas de apêndices, que podem ter várias funções: locomoção, captura de alimento, defesa e reprodução. Possui um esqueleto externo, ou seja, as espécies de carapaça que protege o corpo mole. Como podemos citar o escorpião. Ele possui essa carapaça rígida que vai proteger a sua massa visceral. Temos também os artrópodes aquáticos, que são os crustáceos, o caranguejo, o siri, lagosta, o camarão e as cracas. Os crustáceos, eles têm vários hábitos de vida, definido pelas suas formas e apêndices. Possui antenas, 2 pares de antenas, que permite a percepção do ambiente. São encontrados esses 2 pares de antena em lagostas e em camarão. Com as garras, siri e caranguejos capturam alimentos, defendem de predadores, brigam entre si e os machos atraem as fêmeas. Ou seja, as garras dos caranguejos e do siri são muito importantes para esses animais, tanto para capturar alimentos, se defender e também para atrair a fêmea, o caranguejo que tiver. O caranguejo siri, quanto mais maior for a garra desses animais, mais atraído ele é pela fêmea. As pernas, elas vão servir para locomoção, caminhar, nadar e até mesmo para a reprodução, né? Que vai auxiliar esses animais a se fixar em cima do seu parceiro. Também temos os artrópodes aquáticos, também temos os equinodermos,
que são representados pela serpente do mar, ouriço do mar, estrela do mar, o pepino do mar, lírio do mar e a bolacha de praia. Esses animais, eles todos têm o corpo dividido em 5 partes iguais, como é bem perceptível na estrela do mar. Podemos observar que ela possui 5 partes do corpo igual. Quais as características? Possui espinhos na superfície do corpo. São animais que possuem espinhos na superfície do corpo. Todas as espécies conhecidas são marinhas. Possuem um esqueleto interno que lhes dá forma característica em geral, e ele é composto por pequenas placas articuladas que permitem a realização dos movimentos. Ou seja, esses animais vão possuir um esqueleto interno que vai fazer com que eles ajudem na locomoção. O corpo é dividido em 5 partes iguais, mesmo que não seja evidente em todas as espécies. Exemplo, a estrela do mar tem 5 braços. Possuem pés ambulacrais, como podemos observar aqui, pés ambulacrais, que são centenas de apêndices muito pequenos, espalhados por todo o corpo dos equinodermos, que servem para locomoção, levar o alimento até a boca e se fixar em rochas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de ciências e bons estudos a todos e até a próxima.